Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Idi Amin Dada foi um militar ugandense que ocupou o cargo de presidente de Uganda de 1971 até 1979. É considerado um dos ditadores mais brutais e despotas da história. Idi Amin nasceu em Koboko, de um pai da tribo Kagwe e uma mãe Lubara. O regime de Amin foi caracterizado por constantes abusos de direitos humanos, incluindo repressão política, perseguição étnica e execuções extrajudiciais, além de nepotismo, corrupção e má gestão econômica. Observadores internacionais e grupos de direitos humanos estimam que entre 100 mil e 500 mil pessoas foram assassinadas durante o regime de Amin. Foi acometido com insuficiência renal, vindo a falecer em 16 de agosto de 2003. A Sombra Insaciável. O reino de terror de Idi Amin em Uganda. Em 1979, o homem que uma vez se proclamou eterno, um autoproclamado Deus em carne e osso, foi forçado a encarar a fúria implacável da morte e o espectro do erro irredimível. Idi Amin Dada, o tirano que transfigurou Uganda de pérola da África em um abatedouro humano, estava à beira de um precipício, sua megalomania desfeita pela própria arrogância que o consumira. Seus 8 anos no poder foram um pesadelo tangível, um capítulo de horror gravado a ferro e fogo na história do continente, onde o sangue jorrava e a dignidade humana era pulverizada. Prepare-se para desvendar a espiral descendente de um dos monstros mais sanguinários da história africana, um ditador cujo legado é um eco gélido de gritos silenciados e um aviso sombrio da fragilidade da civilidade. A história macabra de Amin não começou com um monstro, mas com a gestação de um. Nascido em uma família muçulmana no norte de Uganda, sua infância foi permeada pela brutalidade da colonização e pela linguagem universal da violência. Quando se alistou no exército colonial britânico em 1946, os oficiais rapidamente discerniram uma aptidão assustadora: a capacidade de executar as ordens mais cruéis sem hesitação, sem questionamentos, o cão de guarda perfeito para as tarefas mais horríveis do Império. No Quênia, durante a insurgência dos Mau Mau, Amin solidificou sua reputação, não apenas matando, mas torturando e mutilando, transformando cada execução em um espetáculo grotesco de horror que chocava até os veteranos mais endurecidos. No ano de 1962, Uganda emergiu para a independência sob a liderança de Milton Obote, e Amin, já um coronel, parecia o epítome do soldado leal. Mas a lealdade era uma máscara fina. Enquanto Obote se enredava em política, Amin tecia uma teia de lealdade inabalável dentro das Forças Armadas. Cada promoção e cada favor, um passo calculado em direção a um único objetivo: o poder absoluto. Sua paciência, um poço de escuridão esperando para transbordar, durou 9 anos. Em janeiro do ano de 1971, com Obote ausente em Singapura, Amin orquestrou um golpe militar tão rápido quanto brutal, transformando Uganda em seu domínio pessoal em menos de 24 horas. O país havia encontrado seu novo líder. O mundo, sem saber, havia testemunhado a ascensão de um carrasco.
Os primeiros meses foram uma ilusão de normalidade, com promessas de eleições e desenvolvimento, um sorriso calculado para as câmeras internacionais. Mas por trás da fachada polida, um abismo de crueldade se abria. Amin testava os limites e a resposta foi aterrorizante. Não havia limites para o que ele podia fazer. O véu caiu em julho de 1971, com a ordem para exterminar milhares de soldados das etnias Acholi e Lango, as mesmas de seu antecessor, Obote. Homens leais ao país foram massacrados em quartéis, seus corpos despojados em valas comuns. Mas isso era apenas o prelúdio. Em agosto do ano de 1972, Amin lançou o decreto que ecoaria em horror pelo mundo. Todos os asiáticos, entre 55 mil e 80 mil pessoas, tinham 90 dias para abandonar Uganda. Não importava sua cidadania, as gerações vividas na terra ou a espinha dorsal econômica que representavam. Amin os havia declarado o problema de Uganda e sua solução era a expulsão total, um roubo de casas, negócios e memórias de uma vida inteira. Famílias inteiras foram espancadas, violentadas e perderam suas vidas no processo, suas propriedades distribuídas como troféus de lealdade aos seguidores de Amin. A condenação internacional e as sanções foram recebidas com um riso gelado. Quanto mais o mundo o odiava, mais forte ele se sentia, cada protesto alimentando sua megalomania crescente. Nesse ponto, Idi Amin transcendeu a linha entre ditador e monstro. As execuções tornaram-se mais frequentes, mais elaboradas, mais públicas. Não bastava tirar a vida, era preciso que Uganda inteira soubesse que ele detinha o poder absoluto sobre cada vida. Ministros foram executados em reuniões de gabinete. Soldados foram forçados a matar uns aos outros como entretenimento. Mulheres foram violentadas diante de seus maridos antes de ambos terem suas vidas ceifadas. O mais perturbador era a satisfação sádica de Amin, seus risos durante as execuções, as piadas sobre os corpos e os relatos persistentes, embora não confirmados, de atos que desafiam a própria definição de humanidade. Uganda havia se tornado o reino particular de um psicopata. Os números são um atestado da barbárie. Estima-se que 300 mil civis foram assassinados sob seu regime, o que significava que 1 em cada 30 pessoas de uma população de menos de 10 milhões foi executada por sua ordem direta. Para consolidar seu domínio de terror, Amin forjou um culto à personalidade que desafiava toda a lógica. Ele se autoproclamou, abre aspas, Sua Excelência Presidente Vitalício Marechal de Campo, vencedor do Império Britânico, conquistador do Império Britânico na África em geral e Uganda em particular, fecha aspas. Suas alegações se tornaram cada vez mais grandiosas. Supostas visões divinas, a afirmação de ser o último rei de Uganda. A paranoia, um parasita que se alimentava de sua megalomania, via inimigos em todos os cantos, em seus ministros, generais e até mesmo em suas esposas. Uma delas, Idi Amin, foi encontrada morta e esquartejada após tentar deixá-lo, oficialmente um acidente, mas para aqueles que conheciam seu padrão, um terrível desfecho. No entanto, em seu império de terror, Amin estava cultivando inimigos muito mais perigosos do que imaginava, não apenas dentro de Uganda, mas nas nações vizinhas, que observavam com horror crescente, especialmente a Tanzânia. Julius Nyerere, presidente da Tanzânia, era o oposto de Amin. Intelectual, diplomático,
respeitado internacionalmente. Nyerere havia oferecido santuário a milhares de ugandenses que fugiam do reinado de terror, mas até mesmo sua paciência tinha limites, e Amin estava prestes a testá-la de forma espetacular. Em 1978, a economia de Uganda desmoronava. A expulsão dos asiáticos tinha colapsado o setor comercial. As execuções constantes tinham extirpado qualquer conhecimento técnico, e a agricultura definhava à medida que os fazendeiros temiam sair de suas casas. Uganda, a pérola da África, havia se transformado em um estado falido. Em vez de enfrentar o colapso interno, Amin, como todos os ditadores desesperados, buscou um inimigo externo para culpar, escolhendo o pior inimigo possível. No dia 10 de outubro do ano de 1978, Amin selou seu próprio destino e invadiu a Tanzânia. A justificativa era ridícula: alegações de que a Tanzânia apoiava rebeldes ugandenses. A verdade era que ele precisava de uma vitória militar para ressuscitar sua imagem de homem forte, acreditando que seu exército de brutamontes mal treinados poderia facilmente esmagar as forças tanzanianas. Nunca houve um erro de cálculo tão catastrófico na história militar africana. A invasão inicial foi um desastre. As tropas ugandenses, habituadas a aterrorizar civis desarmados, desintegraram-se diante de soldados reais. Nyerere, que havia tentado a via diplomática por anos, finalmente decidiu que a hora de pôr fim a Amin havia chegado. Ele transformou a guerra em uma cruzada de libertação, unindo o exército tanzaniano a milhares de exilados ugandenses, ex-soldados de Obote, sobreviventes dos massacres, famílias que perderam tudo, formando o Exército de Libertação Nacional de Uganda. Em novembro de 1978, a contraofensiva tanzaniana desencadeou-se e foi devastadora. As tropas de Amin, tão aterrorizante contra civis, colapsaram diante de um exército real. Soldados desertaram em massa, oficiais abandonaram suas unidades em questão de semanas. O que Amin esperava ser uma vitória rápida tornou-se uma debandada humilhante. O pior, porém, ainda estava por vir. Conforme as forças tanzanianas avançavam, a população ugandense recebeu os invasores não como inimigos, mas como libertadores. Aldeias inteiras se levantaram contra as guarnições de Amin, e soldados ugandenses se renderam ou mudaram de lado. Amin, que por 8 anos se considerou invencível, de repente se viu no comando de um exército fantasma em um país que o odiava profundamente. Em dezembro de 1978, as forças tanzanianas cruzaram a fronteira ugandense. Amin ordenou resistência até a morte. Seus comandantes riram e fugiram. Ele prometeu recompensas fabulosas para quem lutasse. Não sobrou ninguém para ouvir. Kampala, que outrora tremera ao som de seu nome, agora havia cartazes de Amin em chamas, suas estátuas derrubadas. O palácio presidencial, palco de incontáveis horrores, foi abandonado até mesmo por seus guardas. Em 11 de abril de 1979, menos de 6 meses após iniciar sua guerra vitoriosa, Idi Amin fugiu de Uganda como um cão encurralado, escapando por pouco da captura, levando apenas algumas malas e um punhado de seguidores leais. O homem que se proclamava imortal, que afirmava ter o apoio de Deus, que prometera governar Uganda para sempre, foi derrotado em meros meses por um erro de cálculo devastador. A ironia final de sua história não foi a sua fuga. Amin conseguiu asilo na Líbia, depois se mudou para a Arábia Saudita,
onde viveu confortavelmente até a sua morte, no dia 16 de agosto de 2003. Enquanto isso, o Uganda levou décadas para cicatrizar as feridas que ele infligiu. Valas comuns foram abertas, revelando horrores que chocaram até os investigadores mais experientes. Ossos de crianças misturados com os de adultos, evidências de tortura que desafiam a descrição, famílias inteiras exterminadas por crimes que existiam apenas na mente doentia de um ditador cruel. O Uganda perdeu uma geração inteira de intelectuais, empresários e líderes comunitários, pessoas que poderiam ter construído um futuro próspero, mortas por pura paranoia e sadismo. O impacto econômico e o trauma psicológico persistiram por décadas. O erro que culminou em tudo isso? A arrogância pura e simples. Amin acreditou em sua própria propaganda, convencido de sua invencibilidade, de que podia agir sem consequências. Ele confundiu o terror doméstico que inspirava com uma força militar real e subestimou fatalmente a determinação inquebrantável de um líder como Julius Nyerere, que decidira que certos males eram grandes demais para serem tolerados. Idi Amin morreu de insuficiência renal em um hospital saudita, cercado não por súditos aterrorizados ou seguidores leais, mas por enfermeiras pagas e médicos que o viam apenas como mais um paciente velho. O homem que uma vez aterrorizou uma nação inteira terminou seus dias como uma relíquia esquecida de uma era que o mundo preferiria varrer para debaixo do tapete da memória. Mas não devemos esquecer, as histórias como a de Amin são um lembrete sombrio de que a liberdade é uma miragem frágil, que a civilização é mais vulnerável do que imaginamos e que a capacidade de criar e de destruir monstros reside na humanidade comum. Uganda hoje é um país diferente, mas a memória daqueles 8 anos de horror permanece como um testemunho perturbador da necessidade absoluta da democracia e dos direitos humanos. Que a sombra insaciável de Idi Amin seja um eco eterno, um alerta constante para a escuridão que pode habitar o coração humano quando o poder não encontra limites. Este foi mais um Maloca Pop.